Boa noite, pessoal. Vou aguardar só o professor André entrar e a gente inicia, tá bom? Vamos falar hoje dos desafios das empresas na retomada das atividades comerciais. Um assunto que eu acredito seja de interesse de grande parte das pessoas que seguem a ESA, na verdade, do mercado como um todo, né? Então, o professor acabou de entrar, vou adicionar. Professor André, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Na medida do possível, bem. Cada dia melhor, né? Cada dia Graças a melhor. Deus. É É isso verdade. que importa. Não disse só o tema, nada mais. Até para passar um tempinho, para dar tempo de conexão, enfim, etc. Agradecer muito a sua presença, ter vindo, recebido o convite, ter de pronto aceitado, disponibilizado diversas datas para estar aqui conosco. Não é uma novidade, o professor André já veio e frequenta a OAB há um tempo, já fez palestras, participou de eventos, né? Já é uma pessoa da casa, a gente já considera da casa, e engrandece muito essa instituição, engrandece muito a OAB e muito nos enobrece poder contar com a sua participação nos nossos eventos. Então, agradeço em nome da ESA, em meu nome também, Obrigado. aceitar o convite. Um convite que, na hora de formular até o tema, pensar no tema, eu falei, o que eu posso propor para ele? Aí eu decidi dar um pouco confortável, eu falei, posso propor qualquer coisa, porque ele vai saber falar. Então, me senti muito livre, na verdade. Foi uma facilidade encontrar um tema. Acredito que o professor André dispensa qualquer apresentação, tem uma atividade extremamente significativa em rede social, autor de diversas obras jurídicas, mas para fim de prestígio, é óbvio, eu trago até o resumo do seu currículo já é uma coisa impressionante, né? Quando me mandou, eu falei, meu Deus, como é que eu vou lançar isso tudo no espaço que eu tenho? Mas o que eu coloquei pode ser pouco em palavras, mas para uma envergadura acadêmica gigantesca, né? É doutor em Direito Comercial pela PUC São Paulo desde 2014, autor de várias obras, vários livros jurídicos no momento.e, inclusive sou um leitor assíduo, tá? Já deixo registrado isso aqui. Procurador Federal da Advocacia Geral da União desde 2004, uma longa trajetória na carreira pública, e atualmente é cedido, e aí prestigia, brinda, na verdade, até um presente que é dado para o Ministério da Economia para ocupar o cargo de diretor do DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. DREI esse que eu acompanho por ser advogado da área empresarial, acompanho muito proximamente a atuação, e nós temos também, participo do IBREM, que é um instituto que você também participa, e vejo muitas mensagens, e a gente conversa pelo grupo de WhatsApp, e então tenho toda a segurança e conforto de elogiar o vosso trabalho que tem sido desempenhado à frente do DREI nesse período. É um trabalho bem árduo, né? A gente tem vários problemas que a gente tem que resolver, mas com várias propostas significativas e melhorias assim dos clientes que eu atendo já pontuarem que estão sentindo. Então, o próprio empresariado sente esse movimento do DREI, esse acolhimento e esse progresso, vamos dizer assim, né? Sem qualquer crítica ou algo na gestão passada, de forma alguma, mas de fato é inegável que muita coisa legal aconteceu nesse Obrigado. período. Então, meus parabéns, e não só meus parabéns, como meu muito obrigado por tudo que foi feito, porque tem facilitado muito a nossa vida mesmo, na labuta, no dia a dia, tá bom? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, e é uma enorme honra, literalmente uma enorme honra, poder participar dessa bate-papo informal com você. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Para mim é um prazer sempre poder estar participando desse tipo de evento, de uma conversa, de um bate-papo, de uma live. Né? É sempre um prazer e é uma grande honra
poder fazê-lo, né, para a audiência e aqui no perfil da ESA, da OAB do Rio de Janeiro, né? É uma honra muito grande, fico muito honrado e muito agradecido e lisonjeado com a sua apresentação. Não que eu mereça, mas de toda forma, muito obrigado, né? A gente tem tentado, eu tenho há 15 anos, 16 anos mais ou menos, tentado simplificar o direito empresarial para aqueles que se interessam, né? Eu faço isso na condição de professor e de autor de livros, né, nessa área. E há alguns anos tenho aí tentado melhorar a vida do empresário brasileiro, simplificando as regras do registro empresarial e desburocratizando o processo de abertura de empresas no Brasil. Tenho um orgulho muito grande do trabalho que a gente tem feito e esse é um trabalho que tem muito pouco da minha parte e tem muito da parte da minha equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha muito, uma equipe extremamente competente, dedicada e tudo que a gente tem conquistado aí nos últimos anos é 99% fruto da atuação, do trabalho brilhante que eles fazem e 1% meu aí, simplesmente pelo fato de eu estar ali ocupando o cargo de diretor no momento. Mas fico muito feliz e lisonjeado e agradecido pelas suas palavras. Muito obrigado. Não, o empresariado, na verdade, ele fica agradecido duplamente, vamos dizer assim, porque a uma facilita, desburocratiza e faz com que a atividade dele ganhe celeridade até, né? No que diz respeito até os registros que ele precisa fazer, ganha celeridade. E sabe que celeridade hoje é um traço decisivo numa empresa, muitas vezes, né? Uma operação societária ou algo do gênero. E a facilidade com que você apresenta o direito empresarial também, suas obras, a acessibilidade, sem perder conteúdo, mas se fazendo acessível, né? Transformando, que eu sempre falo isso, que muitos podem saber direito, mas poucos sabem direito e conseguem passar, transmitir esse direito com uma simplicidade que seja acessível a qualquer um, né, que se pretenda estudar. E as suas obras trazem esse conforto, né? É quase um acolhimento para o estudante, né? Ele se sente acolhido ao ler a obra. Obrigado. Então aqui, vou até mostrar aqui, ó, essas duas aqui, ó. Aqui e aqui. Perfeito. Essas são as principais, né? Perfeito, exatamente. São baitas obras, né? E o empresariado fica muito feliz com isso também, porque na hora que um advogado que atua na área empresarial tem acesso a essa obra e de fato aprende direito empresarial, atende o empresário melhor também. Então acaba que ele é duplamente agradecido à sua atuação. Mas vamos dar início à nossa conversa. E aí, eu tenho, não é uma regra, mas eu tenho por hábito algumas vezes, a gente fala assim, no filme a gente espera o clímax do meio para o final. A gente já começa no clímax, a gente já pode já tratar do tema central desse nosso agradável encontro hoje aqui nessa quinta-feira à noite, que seriam os desafios das empresas na retomada das atividades comerciais. É um tema extremamente amplo, que pode pegar diversas áreas, né? Não só do direito, como até a economia. Eu fiz uma live até com o professor Daniel, que é até comentarista da Globo News, do Estúdio I, etc. E a gente falou de economia, basicamente. E esse tema pega um pouco a economia. É óbvio que eu não vou explorar o seu conhecimento econômico, porque a gente é jurista, enfim, foi formado no âmbito do direito. Mas é óbvio que fique muita vontade em querer tratar de algum aspecto que tenha conhecimento, propriedade para falar. Então, eu passando a bola para você, qual é a sua interpretação como um professor profissional mesmo, destacado, é óbvio, eu sempre faço esse disclaimer aqui, ao DREI, a qualquer órgão, instituto, a Advocacia Geral da União, qualquer instituto, é uma opinião de um professor acadêmico que tem liberdade para expressar suas ideias, né? Qual a sua perspectiva? Quais seriam esses desafios que você vê no primeiro momento, assim, para essa retomada que a gente já vem retomando, né? Já está gradativamente voltando? Sim. Essa crise pegou todo mundo muito de surpresa, né? E o início foi extremamente
Foi extremamente preocupante, porque a gente não sabia, e até hoje a gente não sabe também muito, né? Quando é que isso vai acabar? Quando vai acabar de vez, né? Por exemplo, eu moro em Brasília aqui as coisas já começaram a voltar. Há regras, tudo, mas o comércio já reabriu, os shoppings, restaurantes, etc. Uma outra atividade ainda está sujeita a restrições, mas ainda não abriram totalmente, ou algumas até não abriram. Mas, de uma forma geral, a economia está voltando a funcionar normalmente. Então, o início disso tudo foi extremamente preocupante, porque não havia perspectiva, né? A gente não sabia quando isso tudo ia acabar. De muitas atividades já terem retomado, etc. Eu acho que o mais importante nesse momento para a retomada das atividades, para uma retomada do crescimento da economia agora, é a gente seguir, né, a agenda que vinha sendo implementada quando tudo isso começou. E que agenda é essa? É uma agenda de liberalização da economia brasileira, né? Diminuição da intervenção estatal, privatizações, simplificação, desburocratização, melhoria do ambiente de negócios, mais segurança jurídica, previsibilidade. Eu acho que esse é o caminho. Assim, é uma agenda que ela meio que deu uma travada em virtude dessa crise, da pandemia, tudo, e aí medidas emergenciais precisaram ser tomadas, medidas pontuais e tal. Mas eu acho que agora que as coisas começam a voltar ao normal, eu acho que a gente tem que voltar os olhos para aquela agenda, né? Eu estou hoje, como você bem disse, no Ministério da Economia, e eu estou hoje, aceitei esse desafio, aceitei esse cargo, aceitei esse trabalho, porque eu acredito na agenda liberal que foi prometida pelo ministro Paulo Guedes e que vem sendo implementada por toda a nossa equipe, né? E eu acho que os números mostram isso, né? Os números mostram que a gente já começa a se recuperar. Nós lá no DREI, uma das principais entregas que nós fizemos nessa gestão foi o mapa de empresas no Brasil. A gente não tinha dados seguros, confiáveis, né, sobre empresas no Brasil, historicamente, e nós criamos o mapa de empresas. Esse mapa vai ser divulgado, ele está à disposição já, todo dia você pode acessar Sim. lá no site. Agora, quadrimestralmente, nós lançamos um relatório, um boletim de análise desses dados, né? E o próximo, portanto, vai ser agora, daqui a 15 dias, né? A gente vai lançar o próximo boletim. E é claro que eu não quero antecipar muita coisa, mas ontem mesmo a gente teve uma reunião de análise dos dados e os dados são extremamente positivos, né? São extremamente, nos dão esperança. A gente já vê uma volta do número de abertura de empresas, uma queda no número de fechamento. Então, a gente já começa a ver a economia voltar aos trilhos, voltar ao normal, o que nos dá muita esperança. Eu acho que o caminho é esse. O caminho para a retomada da economia nesse período é nós voltarmos nossos olhos à agenda liberal que estava sendo implementada com sucesso antes dessa crise, para que a gente tenha um ambiente de negócios mais livre, com menos intervenção, com mais liberdade contratual, com mais segurança jurídica e para que o empreendedorismo deixe de ser como é que eu posso dizer, uma aventura, um trabalho de Hércules para Sim. o empreendedor brasileiro e seja algo normal, né? Para que aquela pessoa que um dia vai decidir o que fazer da vida, ela não olhe para uma carreira no meio empresarial, como empreendedor, como uma coisa que dá medo, mas sim como Sim. outra coisa qualquer. Uma atividade como uma Eu quero atividade, né? empreender. Isso. E ela sabe que não vai ter um ambiente hostil para ela. Eu acho que esse é o grande legado que a gente quer deixar e que a gente vai conseguir deixar.
né, é que o empreendedorismo no Brasil seja uma escolha absolutamente tranquila para quem quiser fazer essa escolha. Exatamente, perfeito. Era uma pergunta até que eu faria já na sequência, com essa experiência, por a função que exerce hoje, diretor do DREI, qual era a impressão que se tinha? Porque assim que se iniciou a pandemia, as perspectivas, principalmente da mídia, né, eram sempre muito negativistas, muito negativas. Vai quebrar, 80% das empresas vão quebrar, a atividade econômica não vai retomar, tanto que estão criticando a beça agora, a queda do PIB, que é da série histórica é a maior. Tudo bem, é óbvio, a gente teve uma pandemia, né? É algo que não era experimentado há bastante tempo. Uhum. Então, a visão que se tem, aí eu pergunto pelo DREI, óbvio, mas porque coleta essas informações, é que há um crescimento já sustentável de reabertura de empresas e movimentos dentro das juntas comerciais, de registro civil, do registro Sim, mercantil. Perdão. sim, é isso que a gente verifica. Há números em determinadas juntas que mostram que já no segundo, terceiro mês da pandemia, a curva começou a subir de novo, né? Então, assim, as pessoas não estão deixando de abrir empresas nesse período, pelo contrário, porque assim, a pandemia, ela afeta os setores da economia de formas diversas, né? Você tem setores que são muito afetados negativamente, Sim. mas você tem setores que passam a ser uma oportunidade. Com A certeza. O crise, e-commerce foi uma, né? O isso, e-commerce exatamente. explodiu. Toda crise tem isso, né? Há pessoas que veem na crise uma oportunidade, e surge a oportunidade realmente, né? Foi um período de ampliação, de aceleração de uma mudança Sim, pela qual a economia já estava passando, que é a transformação digital, né? sim, Isso é algo sim. que já estava acontecendo e a crise acabou acelerando isso. Então, você já tinha muitas empresas indo para o mundo digital, indo para o universo digital, ou indo totalmente ou indo parcialmente, passando a dividir suas atividades no mundo físico, no mundo virtual e tal. E essa crise acabou acelerando esse processo, o que foi algo positivo, algo positivo. Há empresas que se encontraram nesse mundo novo, né? Novo para elas, né? Há Sim. empresas que entraram no mundo digital em virtude da crise e aí encontraram um mercado novo, uma oportunidade nova. Há empresas que não conseguiram se reinventar. Há empresas que não têm como se reinventar, que o mercado é realmente diferente. Tal. Então, a crise atingiu e atinge de forma diversa os mais variados setores de mercado. Né? Então, Sim. enquanto uns, por exemplo, você pega, sei lá, setor de turismo, foi um setor que foi extremamente, continua sendo extremamente afetado, né? Agora, como você disse, um setor de e-commerce, né? Você ter empresas da área de tecnologia, por exemplo, esses aplicativos de reuniões, de conversas online, tiveram um crescimento absurdo, vertiginoso. Então, Sim. a depender do ramo, bares e restaurantes, por exemplo, foi um setor que Sim. foi muito atingido pela Muito, crise, muito muito. atingido. Agora, ao mesmo tempo, os hábitos da gente mudaram e aquelas empresas que já atuavam no mercado online conseguiram talvez até ter um aumento de faturamento. As empresas que souberam fazer uma adaptação rápida para esse mercado, né, puderam também minimizar as perdas. Então, é difícil de a gente determinar objetivamente, né? Com certeza. A gente teve essa expansão para o digital, com certeza, porque já era um movimento que se tinha, mas foi Aham. praticamente aquele empurrão com as duas mãos nas costas, né? Falou, agora você É. vai. E foi. E você percebe que setores como o da advocacia, que são muito tradicionais, são os escritórios com baita infraestrutura, né? Que investem em infraestrutura, investem em espaço, etc., já identificaram uma oportunidade, né? Nesse momento digital. Inclusive, a oportunidade de redução de custos. E, consequentemente, redução de custos, você reduzindo o seu custo e reduz, inclusive, o seu preço. E você vira mais competitivo no mercado também, né?
Você percebe até algumas empresas de investimento vindo no mercado que estão migrando para o interior porque entendem que não é mais necessário. Sai da capital para São Paulo, da JK, enfim, de pontos principais da cidade e começam a ir mais para o interior porque falam, não tem necessidade de uma estrutura tão grande aqui, porque os clientes, inclusive, aprenderam que não é necessário, muitas vezes, esse contato presencial. Funcionam muito bem essas ferramentas que a gente tem, né? Até o próprio Instagram. Hoje você abre o Instagram, são horas meio que pré-marcadas, né? É engraçado. Ou é 10 da manhã, 9, 10 da manhã, mas 5, 6, 7, 8 da noite, você às vezes vê no Story, é só live. Só live. E isso não era uma prática. E isso democratiza muito, até o ensino digital. Eu dou aula em algumas instituições. E o primeiro eu comecei turmas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Comecei turmas presencial, na hora de migrar para o digital, a turma reagiu mal. E depois eles perceberam que funciona bem realmente, né? É óbvio que você perde algumas coisas, mas você ganha outras várias. Você tem benefício. Eu acho que na vida tudo é uma troca, não é perda e ganha, né? Você troca uma coisa pela outra e tudo. Então, eu acho que a gente vai ter um impacto que pode ser, que aí preocupa um pouco, perda de exposições profissionais. Por exemplo, você reduz a demanda de salas, o espaço de sala, você perde a pessoa que serve café, uma secretária, você perde o assessorista do elevador, mas que, como todo grande movimento e revolução, vamos dizer assim, né, a gente acaba tendo outras oportunidades. A gente se renova e tanto que o mundo muda de tempos em tempos e as pessoas continuam empregadas, né? E aí, uma pergunta, já que o e-commerce eu pontuei porque eu atendo muitas empresas de e-commerce que trabalham com e-commerce e até logísticas. E eu percebi o crescimento das distribuidoras e logísticas, porque tiveram mais demanda para entregar os produtos, distribuir os produtos, e o e-commerce, consequentemente, porque a gente tem aplicativos de comida, etc., que a gente usava, mas não usava com tanta frequência muitas vezes, porque realmente é mais prazeroso, ao meu sentido, pelo menos, ir a um restaurante, sentar, jantar, mas viu-se que também pode ser, e aí começou a se usar mais, aí teve essa explosão. Voltando, sobre esse fomento, esse crescimento, ou recrescimento, ou pelo menos estabilização do movimento nas juntas comerciais, você consegue identificar regionalmente no Brasil como vem o desempenho, por exemplo, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, como é que vem esse desempenho? Alguma região protagonizou ou insetou esse movimento ou está muito equiparado? Tá bem equilibrado, tá bem equilibrado. A gente teve algumas regiões que sofreram mais, a gente vê pelas notícias, né? Algumas regiões sofreram mais com a pandemia, né? Lugares que foi determinado lockdown, né? Total. Sim. E, portanto, nesses lugares você teve períodos de uma retração maior, tal. Mas hoje o que a gente vê, os números parecem mostrar que tem havido um equilíbrio aí na retomada e na volta dessas atividades, né? O que é bom, não é o que é bom, o que mostra que mesmo os lugares que foram mais afetados já começam a se recuperar. O que mostra que é um plano de recuperação e incentivo, pelo menos, que consegue tratar o Brasil como um país, né? Porque apesar de um país único, de ser um país continental, a gente sempre tem aquelas distorções de regiões. É bom, pelo menos, verificar que quanto aos registros de empresa, junta comercial, a gente continua tendo um bom desempenho. Falhou a ligação? Falhou ou você conseguiu ouvir? Não, ouvi tudo. Ouviu tranquilo? É isso. Quando se trata de juntas comerciais hoje, a gente tem quase todas as juntas hoje do Brasil, elas estão meio que no mesmo patamar em termos de transformação digital de serviços, sabe? Até porque hoje há grupos de juntas que adotam a mesma solução tecnológica, né? Existe uma solução tecnológica que atende umas 12 juntas, outra atende 9 juntas, uma atende a outras 5 juntas, tal, e
A Junta de São Paulo, que é a maior de todas, ela acaba tendo um sistema próprio, assim como a Junta aí do Rio tem um sistema próprio também. Mas então, hoje, quase todas as juntas do Brasil, hoje elas estão meio que num patamar parecido em termos de transformação digital, né? Todas Legal. já têm processo digital, muitas Sim. delas são 100% digitais, né? Onde você faz tudo em processo digital. Em algumas delas, você sequer pode mais usar processo físico. Ela é 100% digital mesmo, nem tem, mas nem que você queira, né? Não é uma Então, isso é faculdade muito mais, bom. né? Você não tem uma É, faculdade, é desse jeito e foi. isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque facilita muito a vida do empresário, né? É verdade. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma realidade um tanto quanto diferente, né? Acho que no resto do país. Acho que a pandemia aqui foi quase um detalhe. A gente teve tanto problema no meio dessa pandemia, a gente está até enfrentando tanto problema, principalmente político, enfim, sem posição, mas a gente noticia. Ontem a gente viu o julgamento no STJ e tudo, que a gente está enfrentando uma dificuldade. O que eu percebo da economia do Rio, como você pontuou da Bahia, eu posso dar um testemunho daqui, é que, de fato, retomamos, os shoppings abriram, os bares abriram, etc. Mas, ao que parece, em alguns lugares, o carioca não é muito suscetível a obedecer regras. Então, você passa em alguns lugares, tem 350 pessoas num metro quadrado, sem máscara, se abraçando, basicamente. Então, a gente ainda sofre um pouco quanto a isso. A minha preocupação ao tratar desse ponto é uma segunda onda, que já vem se avizinhando e aí afeta diretamente no nosso tema, que é a retomada das atividades. Você falou, tem todo um movimento, todo um arcabouço ali estrutural para poder viabilizar a retomada das atividades, com todo um planejamento, e eventualmente uma segunda onda, como seria, né? A gente já tem notícias da Europa tentando, Itália, por exemplo, a Espanha, já começando a ter um papel da Itália de preocupação com o aumento, de repente, de índices de contaminação, um contágio com coronavírus, e a preocupação de voltar e ter uma segunda onda para o Brasil. Então, só para exaurir mesmo a possibilidade não, o tema, quanto a quebra, essa notícia da mídia, que a gente falou negativista, de quebra de empresas, etc., na sua opinião, só ficar bem claro, até para quem está assistindo, se for possível também ter opinião nesse sentido, não se aperfeiçoou aquela estimativa que se tinha inicial, de que vai quebrar 80% das empresas do É, mercado. Não, os números no início eram muito alarmantes, era né? Mas bastante. a gente tem visto que nem é. Eu estava vendo uma matéria recentemente que o número de recuperações judiciais que cresceu muito no início, já depois já começou a dar uma caída, o número de falências também. Então, eu acho assim, houve muito alarmismo no início. Eu espero que tenha sido só alarmismo, que os números confirmem. Mas é isso. Eu não sei, assim, se essa questão de segunda onda, tal, não sei, eu não entendo absolutamente nada disso, né? Mas o que acontece também é que as pessoas, ela existe um limite também, né? Aqui falando bem como o André, existe um limite também para o psicológico das pessoas. Ninguém aguenta ficar mais trancado assim por tanto tempo, tal, e sem perspectiva. Aí todo dia uma notícia diferente. Um lugar que fez isolamento cresceu, outro lugar que não fez caiu, tal. Não há muita segurança nas informações. Um dia a OMS diz uma coisa, outro dia ela diz outra. Um dia o órgão tal sai uma pesquisa dizendo isso, outro dia sai uma pesquisa dizendo que aquela pesquisa estava errada. Então, assim, é complicado. Aí a pessoa, o cidadão fica em casa, ele fica, sabe, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta. A verdade é, ninguém aguenta mais ficar em casa. Sério, eu falo por mim. É Ah, muito. Eu tô eu tô desde o final de março em teletrabalho. Toda a equipe do Drey está em teletrabalho. Tá? Eu passei meses assim em casa, sem sair para praticamente nada. Para não dizer que não sair para praticamente nada, um ou outro dia foi para casa de alguém conhecido, mas assim, só dois casais só, tudo com toda a precaução. Eu já fiz, acho que nessa pandemia toda, eu já fiz uns 5 exames.
né? Não aguento mais aquele exame que bota. É horrível. É É horrível. horrível. É horrível. Graças a Deus, todos 10. Inclusive, eu fiz semana passada, deu tudo ok, aqui em casa e tal. Mas, assim, ninguém aguenta mais, cara. E a verdade é essa, ninguém aguenta mais. Então, você vê assim, quando sai, o pessoal vai, abriu o restaurante, viu para o pessoal, porque realmente as pessoas não. É algo. O ser humano, ele nasceu para ser livre, né? A gente não aguenta essa coisa da prisão. Não estou dizendo que é certo ou errado, Não, sim, ó. mas é um dado da realidade. É um dado da realidade. Se é certo ou errado, eu não sei. Não sou eu Não, que é vou livre, julgar. ser humano é livre e sociável, né? A gente- Não sou eu que vou julgar se é certo ou errado, mas assim, o fato é que é um dado da realidade. O ser humano ele não aguenta tanto tempo assim. As pessoas não vão aguentar. Eu estou a ponto de endoidar já. Não, teve até um estudo divulgado, vai ter até uma live na ESA, que trata do índice de suicídio, inclusive o aumento do índice de suicídio. Não vi. Aumentou em 32%, mais ou menos, o número de suicídios no programa. E aí você pensa, eu tenho enfrentado muito isso, porque dentro também os desafios do ser humano de suportar um confinamento forçado desse, tem, que gera um suicídio, uma depressão, o uso excessivo de ansiolítico, né? As pessoas estão comprando remédios ansiolíticos e antidepressivos de uma forma. Isso um médico amigo meu mesmo me confidenciou, que é meu médico, meu cardiologista, e pontuou, falou que há muita utilização de ansiolítico. E o que eu tenho visto, que além dos desafios para as empresas e que a gente está passando, mas que eu escuto como relato dentro de sala de aula e até com clientes, é a parte mesmo até contratual, da relação dela com outros players do mercado, né? Aquela questão da revisão contratual. E aí, como você fala, a gente não consegue avaliar cada caso de forma como se fosse uma regra, porque cada realidade é uma realidade. A pessoa não aguenta mais ficar dentro de casa, ela vai querer sair, ela vai sair. E cada um sabe também onde o sapato aperta, né? O carro. Porque às vezes eu participo de negociações de contratos que a gente está numa situação deplorável, precisa de um reajuste negativo, normalmente, do contrato, e outra parte também não suporta. Então, é um desafio que a empresa acaba enfrentando que parte muito do bom senso. A pessoa que não aguenta ficar em casa, ela sai, parte do bom senso dela também, como se portar na rua, com a máscara, com o isolamento, etc. E a empresa também, da mesma forma. Mas é só a complementação do que você falou sobre... Você me falou agora muito relevante, muito importante. E aí eu fiquei com uma dúvida mesmo. O teletrabalho, né? O trabalho não presencial. Você falou que tem trabalhado desde março. Qual a sua interpretação quanto a isso? Tem funcionado? Tem funcionado bem? Ou tem desafios ainda para serem enfrentados e questões para serem sanadas? Eu acho que funciona perfeitamente. Eu sou um defensor do teletrabalho muito antes da pandemia. Na faculdade onde eu dou aula aqui, eu dou aula na graduação e no mestrado. No Legal. mestrado, a minha disciplina é sobre novas tecnologias, né? Regulação, como o direito lida e deve lidar, está lidando com as novas tecnologias e as transformações nas relações sociais. Então, a gente fala de economia do compartilhamento, uberização, automação do trabalho, teletrabalho e tal. Então, muito antes de a pandemia acontecer, acho que a minha quarta turma, já faz uns 2 anos que eu estou dando essa disciplina no mestrado aqui, a gente já falava de teletrabalho, né? E eu já era um entusiasta, um defensor, né, da automação e da transformação digital de serviços e do teletrabalho, né? E eu acho que essa pandemia ajudou muito para abrir os olhos das pessoas para isso, porque até então, até a pandemia, não é que o teletrabalho não existia, já existia bastante, mas havia uma visão, né, equivocada, na minha opinião, sobre o teletrabalho. E essa não é. Quando eu falo havia uma visão, não é achismo, não. Se você olhar as normatizações que existem sobre teletrabalho no Brasil. Geralmente se via o teletrabalho como um privilégio,
como uma benesse. Eu vou deixar você ficar em teletrabalho. E pode ver que todas as normas que tratam do teletrabalho, pelo menos no serviço público, que são as que eu conheço mais, elas exigem para quem fica em teletrabalho uma produção maior, elas colocam algum tipo de contrapartida. Por quê? Porque viam o teletrabalho como algo, como um benefício que eu estou te dando, como uma concessão, como um privilégio, uma benesse, quando não tem nada a ver. Às vezes é o contrário. Às vezes o teletrabalho ele não é só melhor para o trabalhador, é melhor para o órgão que está permitindo o trabalho, seja ele público ou privado. Você economiza espaço físico, você economiza energia, você assegura uma maior produtividade, etc. Então, assim, eu acho que nesse ponto a pandemia ajuda a mostrar o equívoco que, na minha opinião, estava se fazendo com a regulação do teletrabalho no Brasil. Vendo no teletrabalho um privilégio, um benefício, e toda a regulação, se você for olhar, ela fazia isso. Tanto que ela sempre colocava contrapartidas para quem ficava em teletrabalho. Algo que eu acho absolutamente equivocado. Vou dar um exemplo. Na área jurídica, no serviço público jurídico, você pega os tribunais, a própria AGU e tal, quem fica em teletrabalho geralmente tem uma meta maior, de 20% a mais. Né? Sabe? Qual o fundamento? Nenhum. Na minha opinião, nenhum. Por quê? Por conta dessa visão equivocada que se tinha, e eu espero que isso mude agora, de que teletrabalho é um favor que eu estou te fazendo. Então, por conta disso, eu vou colocar algum tipo de contrapartida, sabe? Então, acho que nesse ponto a pandemia tem um aspecto positivo de mostrar que o teletrabalho, mostrar a visão errada que estávamos tendo do teletrabalho. Perfeito. Puxando a brasa para a sardinha, vamos dizer, da advocacia, do mercado jurídico privado, né, da advocacia mesmo, a gente via muito isso. Você autorizar o teletrabalho, o trabalho, um home office, né, que a gente chama, era praticamente uma benesse. Era, na verdade, uma gratificação, vamos dizer assim. Você trabalhou, ou uma recompensa, né? Trabalhou, compensação, perdão. Você trabalhou até tarde no dia anterior, então você pode ficar em casa no dia, trabalhando de casa no dia seguinte. Mas eu verifico que algumas pessoas se arrependeram desse desejo, porque descobriram que trabalhar de casa, você trabalha, às vezes, muito mais do que você está trabalhando. Muito mais. Porque não tem o deslocamento, você já perde o deslocamento, as reuniões tendem a ser mais rápidas, porque não tem o cafezinho, bate-papo, aquelas... E uma atrás da outra. E é uma atrás... Hoje, por exemplo, eu digo, hoje, da hora que eu acordei até a gente entrar em live, eu fiquei em aplicativo de reunião virtual o dia inteiro. E compartilhando documento, etc. A gente vê nas assembleias. E não tem um cliente que esteja fazendo presencial. Todo mundo decidiu fazer a telepresencial. Até muitas vezes uma questão de segurança. Da questão da própria gravação, apesar de já podia gravar, mas da gravação ser mais automática, do compartilhamento de material, enfim, as empresas têm preferido. Agora, nessa interface, é uma pergunta que eu faço de uma pessoa leiga que não está dentro de uma estrutura tipo junta comercial. Óbvio, desde que seja possível responder. Tem funcionado bem, de forma geral, óbvio, não sei do cada estado, mas tem funcionado bem a digitalização, essa mudança para o cenário digital, da interface entre mercado privado, as empresas mesmo, com a junta comercial, com as juntas comerciais, tem andado bem? Tem. Os números mostram assim, o tempo necessário para a prática dos atos nas juntas comerciais tem caído vertiginosamente em virtude da digitalização do serviço. A gente ainda tem um problema nesse ponto, que é o modelo de assinatura digital que o Brasil optou por adotar em 2001, né? O modelo do certificado digital. Com praticamente um monopólio aí do certificado digital, né? Lá com a ICP Brasil e tal. A medida provisória 983, recente, quebra esse modelo, trazendo um modelo bem mais moderno e mais atual para o Brasil, né?
usando aí como exemplo o sistema europeu, criando graus de assinatura, né, eletrônica, assinatura simples, a avançada e a qualificada, com o objetivo de facilitar o acesso a serviços digitais, a processos digitais no Brasil. Vamos ver como é que vai ficar aí. A medida provisória está sendo trabalhada aí no Congresso Nacional. Tomara que se mantenha o cerne dela, tal como ela foi idealizada, que a gente tenha essas diferentes assinaturas eletrônicas para que a gente amplie o acesso a processos digitais no Brasil. Porque você veja, o modelo de certificado digital foi adotado no Brasil em 2001, pela MP 2200. Nós, em 2020, temos 3% da população com certificado digital. É muito pouco, né? Então, é um modelo que não funcionou, sabe? A gente tem que reconhecer que não funcionou. Então, a gente precisa mudar. Então, para isso, é muito importante que esse novo modelo que é implantado, que foi implementado pela medida provisória 983, seja aceito, seja acolhido pelo Congresso Nacional, seja implantado, e que a gente possa ter uma universalização aí do acesso a serviços digitais, a processos digitais. Né? E aí você tem as faixas, você vai, para certos atos, você usa uma assinatura simples, para outros atos, você usa uma assinatura avançada, para outros atos, você usa assinatura qualificada. Você tem aí esse trade-off, essa relação de custo-segurança, por exemplo, aí é uma escolha de quem vai usar aquele serviço digital, aquele processo digital, né? Então, você pode fazer um escalonamento, né? A depender do ato. Exatamente. A gente vai ter um grande avanço se a gente caminhar por aí. Vamos ver. E a gente vê até na parte contratual, por causa do assinador digital, realmente a utilização é muito pequena. A maioria fala, não, tem que assinar, até por uma questão de segurança jurídica, às vezes parece, sabe? Que é assinar e reconhecer firma. Não basta só assinar. Que até brinca, algumas coisas não funcionam no Brasil porque parece que as pessoas analisam a situação partindo da má fé para chegar na boa fé. Né? Então ela tem que assinar, reconhecer firma, carimbar, porque senão o contrato não é válido, né? Mas é um avanço com certeza. E a questão, inclusive, da possibilidade de diversificação da própria, vamos dizer, na ESA, da advocacia. A dificuldade de se acessar algumas juntas comerciais, por exemplo, que são mais distantes de onde você se encontra, o universo digital possibilita muito, né? Viabiliza muito os atos de registro e reduz muito o custo do cliente. Porque imagina um cenário que o cliente te contrata para praticar determinado ato, mas por ser uma junta com processo físico, procedimento físico, você vai ter que subcontratar alguém para poder praticar o ato. Isso onera o cliente. E isso tudo gera um desestímulo mesmo, né, para o empresário. Sim. E reduz o custo para as próprias juntas, para a administração pública também, porque essas juntas, elas tinham que ter delegacias regionais, né, escritórios avançados e tal. E hoje todas elas estão desativando isso aí. Por quê? Porque se é digital, você pode estar em qualquer lugar do estado que você vai acessar o site. Então, isso tem gerado também uma redução de custo muito grande. Hoje, basicamente, o custo das juntas comerciais, o custo administrativo, é muito mais do que de sistema. Elas têm uma boa parte do orçamento dela é destinada para quê? Para sistema. Elas precisam ter um bom sistema que funcione aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, para que você tenha um atendimento de primeira para o usuário. Então, é uma mudança muito positiva, né, do ponto de vista não só do usuário do serviço de registro de empresas, quanto do próprio prestador desse serviço, que é a junta comercial. Perfeito. E é muito, muito legal, inclusive, ter essa informação, que a maior parte do custo da junta comercial é com o sistema. Isso quer dizer que esse universo digital veio para ficar mesmo, né? Consolidou. Não, veio para ficar. A transformação digital das juntas comerciais é uma realidade, né? Todas elas hoje estão absolutamente... Eu lembro que não há muito tempo atrás a gente falava até de São Paulo e tudo com uma certa admiração, porque São Paulo, em determinado momento, estava vanguardista mesmo, a gente conseguia as certidões rapidamente por e-mail, enquanto aqui no Rio, por exemplo, ainda era físico, era burocrático, tanto que vários escritórios de despachante mesmo cresceram, que é uma coisa impressionante, porque tinha esse tráfego
esse conhecimento dos procedimentos da junta comercial. E Sim, acabaram sim. crescendo. Até ela perguntou aqui, Moraes, a live vai ficar salva? Vai ficar salva sim. Vai ficar salva. E eu já adianto que o professor André semanalmente faz uma live, já que ele já me admitiu, semanalmente faz uma live espetacular. Então, além de você poder ver o que está pronto, você vai poder ter informações novas ainda. Só seguir o professor André que você vai ver. Eu, volta e meia, estou vendo no Instagram, eu abro lá para dar uma fofocadinha, que é sempre bom aprender, né? Hoje está, inclusive, aprendendo de uma forma maravilhosa. Eu aprendo, posso aprender uma praça de vinho, né? É É uma coisa, verdade, é é verdade. uma coisa fantástica. É aprendizado duplo. A gente está chegando já nas 19h50. Eu vou fazer mais uma colocação, enfim. Então, diante desse cenário que a gente verificou agora, de que toda a estimativa, a perspectiva de quebra, de não funcionamento e tudo, está sendo superado por dois fatores. Um, quantidade de sociedades que deram baixa na junta comercial, não foi tão expressivo como se imaginava. Recuperação judicial em falência, tudo bem que são procedimentos, às vezes, que nem toda pessoa jurídica tem capacidade de suportar, mas é bom que não se acessou tanto, porque teria se acessado. E a retomada já da economia, com as atividades voltando e tudo. Então, na sua perspectiva, o cenário que a gente tem mesmo, apesar de estarmos enfrentando a pandemia, a perspectiva é janeiro, né? Ter uma vacina, ou começar a ter vacina para a gente poder se proteger. É uma perspectiva positiva, então, para âmbito de junta comercial, fomento da economia através de novos negócios, novas empresas sendo constituídas, operações acontecendo, e pedidos de falência e recuperação judicial não chegando ao percentual que se imaginou que chegaria. Então, é positivo o retrato que você tem. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a expectativa é positiva. O meu amigo, até o Marco Estou Antônio vendo aí, aqui. meu querido amigo Marquito, ele fala, ó, que é advogado aqui em Brasília, a digitalização na junta comercial do DF, né, foi espetacular. Registro de ata de cooperativa passou a ser muito rápido. A junta do DF hoje, claro que é também, né, também em função da situação sui generis que o Distrito Federal tem como entidade política, né, como ente federativo, né? Não tem, é pequeno, não tem municípios, né, e tal. Mas a junta comercial do DF, ela se tornou 100% digital há algum tempo, né? Ano passado, e hoje ela é a junta mais rápida do Brasil, né? É a única junta, inclusive, no Brasil em que está com tempo de abertura de empresas inferior a um dia, né? Nossa. Então, é algo muito rápido, né? E os outros serviços também. Então, isso é algo. E a tendência é que, hoje a gente tem ainda algumas disparidades. A gente ainda tem, por exemplo, Distrito Federal, aqui Brasília, que é muito rápido, a junta comercial realmente do Distrito Federal hoje está com um tempo bem mais rápido que outros, mas a tendência é que aí, até talvez num curto prazo, a gente tenha uma uniformidade. Em todas as juntas do Brasil vai ser mais ou menos a mesma facilidade, a mesma coisa. Vai ser tudo muito rápido, tudo digital, né? E Sim. essa é a tendência. A gente já implantou o registro automático com a Lei da Liberdade Econômica e dispensa de alvará. Temos um projeto agora importante de balcão único para atender aí, para incorporar melhores práticas internacionais ao processo de abertura de empresas. Então, assim, o cenário eu vejo com bons olhos, tá? Normalmente eu não sou um otimista, mas nesse caso a realidade me obriga a ser bem otimista. Ainda bem, né? Ainda bem, porque Não, mas é onde eu estou trabalhando. Então, se não Não, for mas eu melhor. posso dar um testemunho sem qualquer falsa cortesia. Não teria necessidade de fazer isso. Até porque, enfim, não faz parte do meu perfil. Mas é uma unanimidade. Se olhar pelos comentários que tem aqui, pelos institutos que eu faço parte, ou pelos alunos que eu dou aula, enfim, ou professores que conversam, virou basicamente uma unanimidade o desempenho do DREI quanto à adoção de práticas para resolver esses imbróglios, essas situações, muitas vezes que se falavam catastróficas, né? Porque pensa, há pouco tempo atrás,
pouco tempo que eu falo no universo do direito, que é muito longo, mas pouco tempo atrás, a justificativa que se tinha era desestimulante empreender no Brasil pela burocracia. E uma das burocracias que existiam eram as burocracias de juntas comerciais. E agora, André, você pode virar e perguntar, e agora? O que falta para vocês? Porque a desburocratização eu trouxe. A digitalização está aqui, está entregue, né? Por isso que não só elogiaram o seu livro aqui, ó, mas falou livro de direito no Brasil com citações de Friedman, Mises, Rand, só o professor André, realmente é louvável. E também em cima, o Márcio falou, no Brasil inteiro foi espetacular. O Drey passou por uma revolução liberal extremamente necessária. Aí você vê duas palavras muito emblemáticas nesse texto, né? Espetacular e extremamente, né? E parabéns ao professor André. Quer dizer, eu acho que é um sentimento, André, como eu falei, sem falta cortesia, de um trabalho excepcional realmente que está sendo feito. E tem ajudado muito nós, advogados, que atuamos na área do direito empresarial, como as empresas que precisam das juntas comerciais, precisam, enfim, num momento tão difícil. Imagina ter que é a pandemia, imagina ter um entrave de burocracia, que é uma coisa que não tem. A gente está chegando para os 5 minutinhos finais e, via de regra, eu passo sempre a palavra para o convidado, depois eu faço os agradecimentos, é óbvio, para fazer alguma colocação final que queira sobre o tema, com bastante liberdade e tranquilidade. Obrigado aí ao Márcio Carvalho de Sá, pelas palavras, né, gentileza dele. Obrigado também aí a Majeste, né? Não sei se acho que é. Obrigado também. É bom ver que eu tenho leitores liberais também, né? Que gostam de ver as citações liberais lá do Mises, do Hayek, da Ayn Rand, do Friedman. É bom que a gente tenha leitores de direito empresarial com essa visão liberal, né? É muito bom. Fico muito feliz quando isso acontece. Mas, no mais, agradeço muito o convite, um honroso convite. Fico sempre à disposição. E vamos torcer para que essa retomada da economia continue, né, se concretize e que a gente possa, aí, o mais rápido possível, voltar a ter nossas vidas, né, voltando ao normal e a economia também voltando ao normal. Muito obrigado. A Jaciara, por exemplo, falou live maravilhosa. A Paula Rodrigues é suspeita, é minha esposa que está assistindo, tá? Então, legal. Mas ela comentou aqui também. Eu agradeço, em nome da ESA, novamente, ter aceitado o convite. Às vezes, uma horinha, a gente fica muito preso, não só ao tema, mas a gente fala de pandemia, a gente acaba espraiando para diversos temas. Acho que é normal, porque é uma coisa que ninguém viveu, pelo menos nós não vivemos. Né? Então, é normal a gente querer falar sobre várias pessoas. Eu acho que a gente conversa com pessoas de outras regiões, a gente quer um pouco saber a realidade. Por isso eu gosto de dar aula viajando, porque eu aprendo. Eu estava em Recife outro dia e é muito legal. Minha terra. Eu dei aula em Recife, foi até na Nova Roma, na GV de Nova Roma. Eu sou recifense e eu fiz esse MBA da FGV na Nova Roma. Legal. Há mais de 10 anos. Eu fiz aqui no Rio também. Fiz o LLM ainda quando era direito empresarial com concentração. Depois lançaram o societário. Mas eu era aquele MBA em Direito da Economia e da Empresa. Sim. Assim que eu terminei a faculdade, eu ainda morava em Recife. E acho que foi a primeira turma. Eu acho que eu fui a primeira, acho que foi a primeira turma de MBA da AGV pela Nova Roma. A Nova Roma deve ser até hoje, então, né, a credenciada lá. É a credenciada. Eu fui a primeira turma. Faz muito tempo isso, eu tô velho já. Não, tá nada. Para você ver, deu tão certo a sua turma que atraiu outras turmas, porque tá até hoje aí. Até hoje é a Nova Roma. Eu adoro viajar, porque, inclusive, uma particularidade, eu faço uma extensãozinha muitas vezes. Então, por essa viagem, eu dei um pulinho a Porto, fui a Porto de Galinhas. A gente aproveita, porque já fui até Recife, a gente tem que aproveitar a região que a gente está, né?
Mas, então, eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi um grande privilégio realmente tê-lo aqui. Já é um convite que eu estou conjecturando há um tempo, mas eu te vejo tão envolvido em várias atividades que a gente fica até um pouco, às vezes, inibido de provocar e convidar, porque fala, pô, ele vai acabar aceitando porque ele não vai querer dizer não, eu vou incomodar, enfim, brincadeiras à parte. Mas Não, que é isso. obrigado mesmo por ter aceitado. Eu espero que seja o primeiro de muitos e espero também um dia ter a honra de receber uma proposta vinda de você, Eduardo. Quero falar sobre isso, vamos conversar? Vai ser um privilégio recebê-lo aqui. Isso para demonstrar que a casa está aberta. Então, Será você um prazer. querendo nos visitar, sempre que quiser, vai ser muito, muito bem convidado mesmo. Foi um nome que, quando a gente fala aqui dentro da área empresarial e na ESA, é um nome muito elogiado, é um nome com muito prestígio. Tá bom? Obrigado, obrigado, Então, muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra para mim. Tá bom. Um forte abraço. Obrigado a todo mundo que assistiu. A ESA está fazendo também live quase que diária. Impressionante, como eu falei, virou uma regra. Quase Sim. todo dia tem live. Ou é o YouTube, tem a coordenadora geral, que é a Thaís Marçal. É a máquina de fazer evento, uma coisa impressionante a quantidade de evento que ela faz. E os outros coordenadores também se dedicam a fazer evento. Então, a gente tem realizado bastante coisa. Então, como eu falei, querendo, a casa está aberta. O tema que quiser, que for conveniente. E brevemente eu vou provocá-lo mais uma vez para a gente fazer mais alguma live. E aqui vieram dois. Maurício, eu cheguei no final, mas Maurício vai ficar gravado, fica tranquilo. E a Nina também, Sertório, com o doutor André, é diferenciado. Nina, a gente acabou de identificar isso, já sabíamos, mas confirmamos isso nessa 1 hora de live agora. Já, todo mundo que acompanhou já tem certeza disso. Pode ficar tranquila. Mas muito obrigado, André, e um forte abraço, uma ótima noite para você. Obrigado, meu caro. Forte abraço, um abraço para todo mundo aí que nos assistiu. Valeu. Valeu.